capítulo 43, versículo 7 de Gênesis, Bereshit. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Responderam-lhe eles: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Simplesmente respondemos às suas perguntas. Podíamos acaso saber que ele diria: trazei vosso irmão? Aí você pula agora para o versículo 11. Então lhes disse Israel, seu pai: se é assim, fazei isto: tomai dos melhores produtos da terra em vossos sacos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Preste atenção, eu quero engrandecer ao Senhor por esse período de mentoria para homens, que não é só para homens, porque a palavra de Deus ela é tão extraordinária, envolvente. Mas eu quero trazer uma palavra que possa mudar a sua história. Então a pergunta principal que eu queria lhe fazer essa noite é: você é feliz? Há em você felicidade? O seu coração é feliz? Porque o protagonista da história lida, José, no início da sua história escrita, ele demonstra muita alegria até contar o sonho. E você vê que quando ele conta o sonho aos seus irmãos, sentado à mesa, ele demonstra um certo entusiasmo ao contar. Mas logo tudo vai de mal a pior. O José que você está lendo no capítulo 43 é um José experimentado. É um José que passou por situações adversas. É um José que passou por situações tão terríveis na sua história, mas que agora viu a mão de Deus. José que foi parar na casa de Potifar, José que foi acusado injustamente, José que foi preso e prosperou dentro da prisão, José que foi parar perante Faraó, e José que agora é governador do Egito. Uma coisa que eu vejo poucos pregadores falarem é das cicatrizes que uma vida assim acaba carregando, as dores que se leva. Paulo, no fim da sua caminhada, ele diz: portanto, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a carreira da vida de alguém que é chamado por Deus, ela vem com marcas que foram geradas no meio do caminho. Porque você passou por situações adversas para chegar até aqui. E essas situações adversas moldaram quem você é hoje. Moldaram você de alguma forma, de algum jeito. Por mais que tenha sido doloroso, por mais que tenha sido angustiante, por mais que tenha sido pesaroso, isso moldou quem é você. E glória a Deus, hoje você serve ao Senhor.
Glória a Deus, você hoje marcha. Mas pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você denota tudo aquilo que José passou quando ele tem que colocar o nome nos filhos. O primeiro filho que nasce é o Manassés. Deus me fez esquecer. Só que o texto diz: Deus me fez esquecer tudo que passei na casa do meu pai. Ou seja, ele está dizendo que ele carregava uma cicatriz daquilo que ele viveu, traçando um perfil psicológico de José. O segundo filho, ele diz: Deus me fez prosperar na casa da minha aflição. Ou seja, ele está dizendo: ei, eu passei por situações terríveis nesse lugar, mas louvado seja Deus, porque Ele me fez prosperar, mesmo em meio à dor. Isso mostra o quanto a dor o José carregava, quanta agonia o José carregava. Quando me falam sobre provação, sobre luta, sobre guerra, que José talvez tenha passado, eu costumo dizer que provação de Deus na vida de José, real, plena, não foi quando ele foi jogado na cisterna. Não foi quando ele foi vendido para a casa de Potifar. Não foi quando ele foi injustamente lançado na prisão. Não foi. Provação na vida de José, real, plena, é quando ele encontra os seus irmãos, os seus exaustores. Ali é uma provação real. Por quê? Porque José tinha agora nas suas mãos poder. E se ele quisesse, ele esmagaria os seus irmãos. Não ficaria nenhum vivo da casa de seu pai. Ele tem poder agora. Imagine como ele se sentiu ao olhar, ao perceber. Mas há uma citação de José que eu amo muito. Quando ele olha para os seus irmãos e ele diz, e ele se revela. Quando ele finalmente se revela. E quando ele finalmente se revela para os seus irmãos, ele diz: não tenham medo. Não se preocupem. Não vou fazer nada com vocês. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu passei, estava ligado ao propósito de Deus. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei foi para trazer de Deus livramento para as vossas vidas. Ele compreende, ele entende que estava tudo ligado ao propósito, que estava tudo ligado ao processo, que Deus estava com o controle em suas mãos e nada saiu do controle de Deus. Nada. Meu óculos, por favor. Obrigado. Nada saiu do controle de Deus. Nada. Você já parou um pouquinho para pensar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o que você viveu? E quantas vezes dentro da sua alma você disse: porque Deus está permitindo que eu passe por isso? Porque Deus está permitindo que eu viva isso? Porque Deus está permitindo que eu sinta isso? Sendo que o propósito de Deus vai muito mais além do que pensamos.
Em Jeremias capítulo 29, quando o povo então está angustiado, amargurado, pensando que Deus estava fazendo um mal sobre eles, Deus então responde através do profeta, dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A resposta de Deus no capítulo 29 é: tudo que eu estou fazendo é para entregar em vossa mão justamente o que você deseja, justamente o que sua alma deseja. E nós, infelizmente, não entendemos o processo. E por não entender, nós rejeitamos trilhá-lo. Está na hora de você trilhar sem medo. Está na hora de você ir sem medo. Porque Ele sabe o que faz. O capítulo que nós lemos, o capítulo 43, é quando os irmãos de José, eles chegam lá para comprar mantimentos. José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Então José os acusa de roubo, de espionagem. Na hora que eles acusam, eles querem de qualquer forma se livrar daquela acusação. Mas para eles se livrarem, há um pedido de José. E o pedido é: tragam-me então o seu irmão mais novo. Tragam-me Benjamim. Tragam-me Benjamim. O nome Benjamim, ele significa filho da mão direita. Em uma tradução mais literal, aquele que está à direita de Deus. Numa tradução mais simples, mais comum, é aquele que traz a felicidade. Quando José então entende, compreende que ele não pode trazer o seu pai, porque o seu pai está velho, o seu pai não pode vir até ele. Ele então pede que traga o seu irmão caçula, Benjamim. E compreenda, por favor, todos aqueles que estão passando por situações adversas, guerras e batalhas, sobre a sua vida e sobre a sua história, o maior desejo da sua alma é que chegue até Ele, ou que tragam até Ele, ou que levem até Ele aquele que traz a felicidade. Aquele que traz a felicidade. E felicidade, para nós meros mortais, ela está ligada diretamente a um conjunto de coisas, a um conjunto de situações. Um exemplo básico: geralmente quando nós vemos alguém muito rico, que tem muito dinheiro, que está no seu jatinho, que tem a sua lancha, que tem poder sobre as suas mãos, a gente olha para ele e diz: poxa, aquele homem é feliz. E a grande verdade de tudo é que muitas vezes não é. Porque a felicidade não está no dinheiro. Às vezes, quando vemos um casal muito unido, vai, sobe, desce de mão dada, é um chamego, é um amor, a gente olha e fica: nossa, que casal feliz. E às vezes a felicidade não está ali. Porque felicidade, ela está ligada a uma série de situações conhecidas como plenitude.
é igual à palavra shalom. O significado de shalom é como você pegar um copo e enchê-lo até quase transbordar, até não poder nenhuma gota mais ser colocado dentro dele. Isso é shalom, é ser pleno em todos os aspectos. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele vem trazendo uma plenitude, uma felicidade para suprir todas as áreas da nossa história. Esse também é o que está ligado à palavra prosperidade. Ou seja, quando Cristo entra, Ele quer preencher todas as lacunas da sua vida. Ele quer preencher a tua vida, Ele quer preencher o teu casamento, Ele quer preencher as tuas finanças, Ele quer preencher a sua história. E precisamos entender que só Cristo faz isso num âmbito total, pleno. Pois só Ele traz a felicidade, só Ele traz a bênção, só Ele traz a vitória, só Ele traz a cura, só Ele, e mais ninguém. José, ele então dispensa os seus irmãos, só que antes de dispensá-los, ele diz: vai ter que ficar um preso, para eu ter certeza que vocês vão voltar. E aí ele prende Simeão. O significado da palavra Simeão é aquele que escuta, aquele que ouve. Ou seja, muitas vezes quando estamos feridos, machucados, angustiados, nós queremos que Benjamim chegue, nós queremos que Benjamim se aproxime, mas enquanto Benjamim demora para chegar, enquanto a felicidade demora para chegar, nós prendemos aqueles que possam nos escutar. Você já viu alguém tão ferido que tenha necessidade de falar? Eu preciso de alguém que me escute. Tem até uns que chegam e vêm assim: eu fui naquela igreja e eu não fiquei porque ninguém me escutava, porque ninguém me ouvia. Eu queria até me aproximar do irmão, mas ele não me escutava. Quando estamos feridos, precisamos colocar para fora. E prendemos Simeão. Prendemos. Só que o único que pode trazer alívio real para a sua alma se chama Cristo. Aquele que pode trazer alívio real para o seu ser se chama Cristo. Aquele que pode mudar completamente a sua história se chama Cristo, e só Ele. Só Ele. Quando Jacó fica sabendo, Jacó fica entristecido, mas não há o que fazer. Ele vai mandar o Benjamim. Só que ele diz: eu vou mandar também alguns presentes para esse rapaz. Eu vou mandar alguns presentes para a sua vida. Porque quando Cristo, Ele entra na vida de alguém, Ele entra trazendo bênçãos inigualáveis. Há bênçãos que só a salvação traz. Há bênçãos que só a salvação pode trazer. E aí, Jacó manda, através de Benjamim, um pouco de bálsamo,
um pouco de mel, um pouco de especiarias, que é o terebinto, um pouco de mirra, um pouco de amêndoas e um pouco de nozes. Ele vem trazendo alguns presentes. O bálsamo, por exemplo, que é o primeiro presente que Benjamim vem trazendo. O bálsamo representa a cura. E cura no corpo físico. Quando Jesus ele chega, ele traz cura para o nosso corpo. Quando Jesus ele chega, ele vem sarando a nossa alma. Quando Jesus ele chega, alabaia, naravassúria, camandaradarasterquia, ele vem para sarar as nossas feridas, porque ele sabe de como foi difícil a caminhada, e ele compreende o que você tem passado. O segundo presente que ele traz é um pouco de mel. Mel não só fala de cura para amarguras, mas mel também fala de alegria no sentimental, alegria no conjugal. Quando Jesus ele chega, ele inunda a nossa alma, trazendo a doçura sobre nós. É incrível como muita gente larga Cristo para buscar coisas deste mundo, sem entender que tudo aquilo que você espera para uma vida plena e para a felicidade que você procura, tudo está em Cristo. Ele traz também especiarias. Paulo escreve que todo servo de Deus precisa ser temperado. Quando a Bíblia fala sobre especiarias, fala de preparação, propósito. Está na hora de você entender que Deus tem lhe preparado física e mentalmente para algo maior do que você espera, para algo maior do que você deseja. Essa especiaria, esse tempero de Deus te traz equilíbrio. E eu fico angustiado quando eu vejo um crente desequilibrado. Quando eu vejo um servo de Deus desequilibrado. E desculpa, tá? Mas tem assim. Porque o que Cristo te traz é equilíbrio. Pessoas que entram na igreja desesperadas, servem ao Senhor, e entram na igreja desesperadas, sem saber o que fazer, como se o mundo tivesse acabado. Só que a Bíblia diz que devemos olhar para o monte, de onde nos virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Equilíbrio. Nada desse mundo pode tirar a paz que Deus tem colocado dentro de você. Nada deste mundo pode tirar a paz que está aí dentro. O mundo pode estar pegando fogo, mas aqui eu tenho equilíbrio.
Aqui dentro Deus me conduz e me diz o que fazer, como fazer, de que forma fazer, como andar. Para de ficar desesperado por qualquer coisa. Para. É igual o terabinto que José traz. O terabinto ele é a árvore que as suas folhas ficam verdes o tempo todo. As suas folhas são verdes no inverno, as suas folhas são verdes no verão, as suas folhas são verdes no outono, as suas folhas são verdes na primavera. Porque quando Jesus chega, Ele nos traz uma coisa chamada constância. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Somos constantes. Para com essa brincadeira de que um dia eu sou crente, um dia eu estou no mundo. Um dia eu sirvo a Deus, um dia eu não sirvo. Um dia eu faço, um dia eu deixo de fazer. Um dia eu oro, outro dia não. Quando Jesus chega, Ele lhe traz constância. Se não há constância, toma cuidado. Talvez você ainda não tenha se encontrado com Ele. Ele é contigo. Ele também traz mirra, perfume. A mirra conhecida também como o perfume de Canaã. Antigamente, eu sempre ouvi a história que crente não pode andar com todo mundo. Que crente tem que ficar isolado. Eu sou crente desde a minha infância. Eu participei de grupo de crianças, adolescentes, jovens, adultos. E o que me ensinaram é que crente tinha que ter uma cara de limão azedo mesmo. É Pai do Senhor, irmão. E só. Só que o verdadeiro crente, a verdadeira essência de Cristo, quando ele chega na vida de alguém, ele traz mirra, ele traz perfume, ele faz que você seja agradável às pessoas que estão do lado, ele faz que você seja agradável às pessoas que lhe cercam, ele faz que você seja agradável até aos seus inimigos. Eles podem não gostar de você, podem falar mal de você, mas não podem dizer que você é mal-humorado. Não podem dizer que você não respeita. Não podem dizer que você não presta. Por quê? Porque você exala o cheiro de Cristo. E onde é que você for, esse cheiro perdura. Esse cheiro vai exalar nas redes sociais. Esse cheiro vai exalar na vizinhança do bairro. Esse cheiro vai exalar dentro da igreja. Esse cheiro vai exalar no trabalho. Esse cheiro vai exalar na faculdade. Esse cheiro tem que exalar em todos os locais. Porque você é servo. Porque você é de Deus. Porque Cristo habita em você. Ah, Jesus. Ele traz também nozes.
Nozes. E aí, Jacó fala de um tipo específico de nozes de pistácia, que simboliza riqueza, prosperidade. E deixa eu lhe falar, para de achar que prosperidade está ligada apenas a dinheiro. Para de achar que prosperidade está ligada só ao financeiro. Eu posso não ter um centavo, mas eu posso ser mais próspero que um bilionário. O que o Senhor te chama é para que a prosperidade dele reine em você. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Paulo escreve em Filipenses dizendo: eu sei passar escassez e sei ter em abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sim. Eu tenho. Prosperidade de Deus, ela é derramada sobre o seu servo e todas as áreas da sua vida são envoltas nesta prosperidade, envolvidas nessa prosperidade, ao ponto de que nada, não haja necessidade de coisa alguma. Coisa alguma. Um dos meus maiores medos quando eu cheguei em São Luís foi: eu vou me sustentar com o quê? Porque louvado seja Deus pela vida do pastor Josué Brandão, que aqui ele nos ajudava financeiramente. Mas quando eu decidi ir para o Maranhão, eu decidi ir por conta própria, sem ajuda de ninguém. E eu ficava pensando: Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou me sustentar? E eu vou te falar uma coisa: eu nunca vivi tão bem em toda a minha vida. Tão bem em toda a minha vida. O pastor fala de números. Eu fazia trabalhos aqui de pintura artística, trabalhos simples, 200, 300, 500 reais. Lá no Maranhão eu chegava a fazer trabalhos de pintura artística em torno de 4, 5, 11 mil reais. Por quê? Porque Ele garante vitória. Ele garante o sustento. Ele garante a provisão. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando Ele chega, Ele traz nozes. Quando Ele chega, Ele traz prosperidade. Quando Ele chega, Ele traz abundância para a tua vida e para a tua casa. Quando Ele chega. Quando Ele chega, Ele traz amêndoas. Repita comigo: amêndoas. Amêndoas fala de um tipo de noz oleaginosa. Fala de propósito, chamado de Deus. Em Jeremias, no capítulo 1, o Senhor fala a Jeremias dizendo: o que vê, Jeremias? E ele diz: vejo uma vara de amendoeira. E ele diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para
cumpri-la. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Todo aquele que encontra com Cristo recebe de Cristo uma missão. Todo aquele que encontra com Cristo recebe de Cristo um ide. Você não está e não veio aqui simplesmente para ouvir uma mensagem. Você não veio aqui essa noite simplesmente para ouvir um belo louvor. Você veio aqui porque você também é instrumento de Deus para esta nação. Você também é escolhido, você também é chamado, você também é ungido, você também é separado por Ele. Alabaia, mandarabanarasúria. E quanto mais cedo você entender isso, mais você vai entender o que está escrito em Jeremias capítulo 1. Por quê? Porque a amendoeira florescia mais rapidamente e dava o seu fruto de forma rápida. Quando ele tem que chamar e escolher um sumo sacerdote no meio das tribos, a vara de amendoeira de Arão, ela floresce. Ou seja, Deus te chamou, Deus te escolheu e vai agir sobre a tua história. Recebe isso que é profético. Alabandaiaçúria. E vai agir sobre a tua história de forma rápida e direta. Alabando, comanda, araiaçúria. Eu não sei o que é que impedia o agir de Deus sobre a tua história. Eu não sei o que é que impedia o agir de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que é que impedia o agir de Deus. Eu quero lhe dizer, porque o Espírito me mostra que barreiras estão sendo quebradas essa noite. Barreiras estão sendo quebradas agora, para que o nome dele seja exaltado. Você que está assistindo pela internet, receba essa palavra. O Senhor está quebrando barreiras sobre a tua história agora. O Senhor está mudando a sua vida agora, porque você tem chamado, é escolhido. O olho de Deus já desceu sobre ti e nada irá impedir o agir de Deus. Receba a vitória em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Alamandai chore abadasto coanado e amandarasúria. Eu não sei qual foi a ferida que você carregou durante tanto tempo. Qual foi a dor que você carregou durante tanto tempo. Mas eu sei que quando Benjamim chega, Benjamim, revelação de Cristo, quando Cristo chega, tudo muda. Porque os presentes dele enriquecem a sua história. Porque os presentes dele mudam a sua vida. Há coisas que só a salvação acompanha. E você precisa levar isso, carregar isso, bendizer através disso. Às vezes você está guardando no coração mágoas que não deveriam estar aí. Tristezas que não deveriam estar aí. Eu falei com Deus que um dia eu ia contar uma história. E eu vou falar porque vai ficar registrado. Quando eu estava em Nova Brasília, pastoreando lá, de uma hora para outra eu fiquei com muita raiva do meu pastor. Muita. Fiquei raiva demais.
Pastor, o que o pastor te fez? Nada. Nada. Mas sabe o que acontece? É que quando você está numa posição que você não se preparou física e mentalmente para aquilo, você culpa os outros pelas situações que você tem vivido. Você culpa os outros pelas situações que têm acontecido contigo. É tipo o esposo que quando olha para a esposa e diz: a culpa é sua, nosso relacionamento está assim, sendo que num relacionamento não há simplesmente um culpado. É como uma esposa que olha para o esposo e diz: a culpa é sua, e um fica julgando o outro. Eu comecei a ficar com tanta raiva da situação, que eu falei: Jesus, eu não posso ficar assim, vou subir monte e vou orar para que isso seja arrancado do meu coração. E aí quando eu saía do culto na igreja, lá em Nova Brasília, eu ia subir um monte de serrinha, que era uma subida de aproximadamente 1 hora. E eu ficava lá até 1 da madrugada. E falei: vou fazer isso durante 7 dias para que Deus arranque esse sentimento da minha alma. Subi o primeiro dia. Segundo dia, o frio começou a apertar e a neblina começou a tomar o monte. Comecei a subir sem conseguir enxergar nada lá em cima. No terceiro dia eu já estava sem voz, porque eu gritava a pulmões altos, dizendo: Deus, foi para isso que o Senhor me trouxe para cá. Foi para isso que o Senhor me trouxe para esse lugar. E aí, culpando o meu pastor, eu falava: olha aí o que o pastor me fez. Olha isso que ele me fez. 1 hora da madrugada, o céu fechado de neblina, eu não conseguia nem ver a ponta do meu nariz. E quando eu falei: olha o que ele me fez, uma voz bradou em cima daquele monte e disse: não! Eu me assustei, dei uns 2 passos para trás e disse: não o quê? Como? E ele disse: não foi o pastor Josué Brandão que te enviou para este lugar. Não foi ele quem lhe trouxe, fui eu. Eu fiquei assustado. E ele disse: dependa de mim. Dependa de mim e verá o meu poder. Dependa de mim e verá o meu agir. Eu não sei o que aconteceu. Toda aquela angústia que eu estava sentindo foi arrancada de uma só vez do meu peito. No dia seguinte, pessoas começaram a depositar dinheiro em minha conta. As coisas começaram a acontecer, portas começaram a se abrir, justamente porque eu tirei a culpa de quem não tinha nenhuma e coloquei toda a minha confiança em Deus. Eu vou te dizer, porque está registrado. Uma das minhas maiores angústias quando cheguei na Cristianismo Sem Fronteira, depois de voltar para cá, foi perceber e não encontrar alguns amigos. Sabe por quê? Vou te falar o porquê. Porque eu estou aqui, porque Jesus me chamou para cá.
Você está aqui porque Jesus lhe trouxe para cá. A única pessoa que tem poder de lhe tirar da posição que o próprio Deus lhe colocou é o próprio Deus. E mais ninguém. E mais ninguém. De vez em quando eu escuto alguém perguntando: pastor, você está congregando aonde? Eu achei. No mesmo lugar. Mas você está lá ainda? Estou sim. E vou ficar lá até o dia que Jesus mandar. Entenda, por favor. Eu não sei quem foi que lhe feriu, lhe machucou. Ou se você pegou e transferiu para pessoas feridas que não eram para você culpá-las. Eu não sei quem fez isso. Eu não sei porquê. Mas eu quero lhe pedir. Comece a arrancar isso agora. Comece a tirar. Comece a entender quem lhe chamou. Comece a chamar Benjamim. Comece a chamar Jesus, aquele que traz a felicidade, para mudar a sua história. Comece a chamar aquele que traz a felicidade para mudar o seu ser, para mudar a sua alma. Comece a chamar aquele que traz a felicidade para que em você haja paz de verdade. Jesus te chamou. Jesus te escolheu. Fique de pé um instante, por favor. Glória a Deus. Por que o senhor teve que contar esse testemunho, pastor? Deus sabe por quê. Tem muita gente que entrou aqui transferindo situações que não deveria para o homem de Deus. Meu pastor é uma bênção. E eu amo meu pastor. Glória a Deus. Mas uma coisa que ele sempre disse aqui, que muita gente não ouviu, ele sempre fala assim: eu não sou anjo. Dizendo que ele também é falho. E é verdade. Mas uma coisa que você não percebeu é que você também é. E eu também sou. E eu preciso marchar em direção àquilo que Deus tem. Eu vou te dar 1 minuto. Para quê, pastor? Para deixar que Benjamim, para deixar que Jesus, para deixar aquele que traz a felicidade entrar. Aquele que traz a felicidade entrar em seu ser. Tem pessoas que entraram aqui: eu estou bem financeiramente, mas o casamento não está. Eu estou bem no casamento, mas o financeiro não está. Eu estou bem no casamento, eu estou bem financeiramente, mas o espiritual não está. Pastor, eu estou bem assim, mas não se relaciona com pessoas. Carrega mágoas dentro do coração, machucados dentro da sua alma. Hoje o Senhor te chama para que Cristo entre trazendo bênçãos que só a salvação traz. Que só a salvação traz. Que a prosperidade Ele tem para você. Que a mel Ele tem para você.
Quer bálsamo, Ele tem para você, Ele cura seu corpo. Quer mirra, Ele tem para você. Quer terapia, Ele tem para você. Mas você precisa compreender que só Cristo pode derramar essas coisas sobre a tua vida. Que só Cristo pode derramar isso sobre a tua história. Eu não sei se você consegue perceber. Alabaia, Kamanás, Terria. Mas eu vejo um homem passeando no meio das cadeiras. Labandás, Tucomanarasúria. E eu vejo ele trazendo presentes. Presentes. É engraçado porque nessa mesma revelação, quando ele apresenta os presentes para algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas virando o rosto, como se não quisessem, como se não acreditassem que Jesus ele pode agir em determinada área da sua história, como se não acreditassem que Jesus ele pode agir em determinada área do seu ser. E eu vim como profeta essa noite para lhe dizer: ei, Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. E o que é impossível para você, Ele torna possível. Porque Ele é Deus. Sinta o toque dEle essa noite. Sinta o toque dEle essa noite. Vou te dar 1 minuto para você clamar. Eu vou te dar 1 minuto para você chamar a presença dEle. Eu vou te dar 1 minuto para você buscar as bênçãos que estão sobre Ele, para receber sobre você as bênçãos que Ele, só Ele pode lhe dar.